Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa muito interessante que foi feita pela Poder 360, na verdade pela FAP, em conjunto com a Exata, a PExata, e está aqui bem interessante, né? Ela mostra que uma coisa que todo mundo já sabe, na verdade, que quando você é jovem, entre 16 e 18 anos, 44% se dizem de esquerda. E esse número vai caindo até chegar a 18,9% aqui aos 25 aos 30 anos, sendo que, na verdade, eu não sei não, tá? Eu questiono como é que foi a metodologia dessa pesquisa, porque eles avaliaram um monte de posts em redes sociais. Como é que a partir de um post você sabe se a pessoa é de direita ou de esquerda, né? Porque nem todo esquerdista apoia Lula, nem todo direitista apoia Bolsonaro. Como é que fica essa lógica deles? Mas enfim, de qualquer forma, o que eles estão falando aqui não é segredo de ninguém, todo mundo sabe isso, né? E tem um motivo muito lógico para isso, né? Agora, a questão toda que essa pesquisa nos traz é: será que a sociedade está evoluindo por neotenia? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Heitor Quinto, dei o furo, mas estava limpinho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, jovem brasileiro deixa a esquerda ao ficar mais velho, diz pesquisa. Então a pesquisa que eles fizeram aqui mostra que entre 16 e 18 anos, 44% dos jovens se dizem de esquerda. Apenas 11% se dizem de direita. À medida que vão ficando mais velhos, a esquerda vai caindo, caindo, caindo. Entre 25 e 30 anos representa só 19%, né? De novo, essa questão de quanto é que é a porcentagem exata aqui, como é que foi a metodologia para eles medirem isso, eu questiono, mas é um fato que a gente observa. As pessoas são muito de esquerda quando jovens e tendem a ser menos mais adiante. E o motivo disso é um motivo lógico, puro, claro e simples, né? Todo jovem, quando está lá nos seus 16 a 18 anos, começa a enfrentar o problema de que, caramba, agora eu sou um adulto, eu vou ter que me virar nesse mundão que está aí, né? E aí o que ele olha? Ele olha para todo mundo, um monte de gente já tem coisa, tem gente que já tem carro, que já tem casa, que já tem emprego, que já tem isso, e ele não tem nada. O jovem, quando começa, começa do nada. Mesmo o jovem que é filho de um pai rico, de uma família rica, ele próprio não tem nada. O pai tem, né? O pai deu para ele alguma coisa, mas coisa dele mesmo não tem nada, né? Então, para esse jovem que não tem nada e se vê de repente tendo que lutar num mundo e que um monte de gente já tem alguma coisa, já começou a briga, já tem propriedade, já tem carro, já tem apartamento, já tem alguma coisa. É uma coisa injusta, né? Qual que é a primeira reação do jovem? É quase natural, né? Pô, vamos dividir essa parada aí, porra. Vamos fazer um bolão desse troço todo aí, dividir em partes iguais, porque eu vou ficar no lucro nisso, né? Enfim, é perfeitamente razoável, perfeitamente compreensível o jovem se sentir injustiçado pela sociedade, porque ele se sente jogando um jogo em que um monte de gente já tem um monte de peças e ele não tem peça nenhuma. Ele está começando a construir a vida dele ali do zero. Então, é complicado realmente esse tipo de coisa, né? Só que à medida que ele vai crescendo, aí ele começa o primeiro emprego dele, ele começa a ganhar algum dinheiro, ele comprou o celularzinho dele, comprou o PC gamer dele, comprou a coisinha ali, coisa e tal. Aí ele já começa a mudar de história. Pera aí, não vou dividir? Dividir o quê, mané? Não, isso aqui eu comprei, pô, não tem que dividir essa porra, não. Trabalhei pra caramba pra ganhar isso daqui, esse pouquinho que eu ganhei aqui, não quero dividir coisa nenhuma com ninguém, não, né? E aí, ou seja, ele acaba abandonando o socialismo gradualmente, né? Justamente à medida que ele começa a entrar no mercado de trabalho, que ele começa a fazer coisas, que ele começa a prosperar, né? E veja, e assim para todo mundo. Você que é jovem, que sente essa sensação de que, caramba, eu tô entrando num jogo que todo mundo já tem coisa, eu tô sendo ferrado nessa história, pô, não tenho nada, tô começando do zero. Acredite, vai melhorar para você, tá? Não vai ser fácil não, tá? Vai ser difícil, mas vai melhorar. À medida que o tempo for passando, você vai conseguindo as coisas e vai melhorando na sua capacidade. Então, assim, é perfeitamente explicável isso do ponto de vista puramente lógico, né? Né, quando o jovem não tem nada, é natural, vamos dividir isso daí, galera, pô. Eu não tenho nada, vamos dividir aí, né? Enfim, tem outras coisas curiosas nessa pesquisa, né? Por exemplo, ele coloca aqui o pessoal desiludido e alienado. E eu não sei o que ele quer dizer com desiludido e alienado, porque eu não duvido nada que isso aqui seja justamente nós, os ANCAPs, os libertários, né? O pessoal que sabe que governo não resolve problema nenhum, né? Que direita e esquerda é ótimo, a direita é melhor do que a esquerda, porque pelo menos quer um governo menorzinho, mas em termos de governo, não vai ser governo que vai resolver a sua vida, meu amigo. Não sei se você sabe disso, né? O governo pode atrapalhar a sua vida. Atrapalhar, o governo consegue atrapalhar todo mundo. Ajudar alguém não ajuda ninguém, o governo, né? Então talvez seja isso, porque também aumenta com a idade aqui, né? Aliás, uma outra coisa curiosa é essa, né? Porque
um problema que o anarcocapitalismo coloca para o pessoal da esquerda, é porque essa ideia que muita gente tem da esquerda quando jovem é justamente pela utopia, né? Uma solução do mundo simples de entender, divide tudo aí para todo mundo. E o anarcocapitalismo traz uma outra solução também para esse mesmo problema, né? Que é diferente da solução socialista, né? E muitos jovens têm se tornado ANCAPs. Aliás, o pessoal, a esquerda briga muito com os ANCAPs, acaba criticando muito e tentando excluir a gente do jogo político, justamente por conta que nós conseguimos chegar nos jovens. Ao contrário da direita, muitos jovens acabam tendendo a ser ANCAPs, né? Outros falam em alienado. Eu não sei o que é alienado aqui. Entrando aqui na pesquisa, a gente descobre o que é. Esquerda. O jovem com tendência à esquerda costuma empregar termos como lacração, militei, interseccionalidade, colonialismo, além de defender pautas como igualdade racial, direitos LGBTQI, sei lá o que, feminismo, justiça social e ambientalismo, né? Então, não sei, lacração, pô, a gente usa esse termo pra caramba também, tá? Não sei se tá certo isso aqui não. Direita, jovem com inclinação à direita se expressa com valores de família, liberdade econômica. E, de novo, liberdade econômica, que bom que a direita tem essa visão, né? Devia ser de todo mundo. Bandido bom é bandido morto, eu discordo disso. Ideologia de gênero, né? Muitas vezes vinculando a polícia, moral, religião e segurança e coisa e tal. Então tá explicado por que ele colocou a direita tão pequeno nesse levantamento. Porque tem, ele tá pegando a direita, aquela direita caricata. Aquela direita que a esquerda diz que é a direita assim, né? Aí o centro para ele é o pessoal que fala nem Lula nem Bolsonaro, que priorizam o pragmatismo e moderação, precisamos de equilíbrio, falta diálogo no Brasil e coisa e tal. Eu acho que essa pesquisa aqui tá furada, viu? O cético é o que diz que todo político é corrupto, não acredito mais em ninguém, já fui de um lado, hoje não acredito. É o libertário, são os libertários aqui, não tenho o que dizer, né? Por fim, o jovem apático diz que não liga para política, tanto faz, isso não muda em nada a minha vida. Eu não sei não, hein? Eu acho que estamos nós nessa lista aqui também. Enfim, acho uma besteira isso daqui, mas o que ele fala nessa pesquisa é conhecido. O senhor Georges Clemenceau, que é um político francês, falava a famosa frase, né? Um homem que não seja socialista aos 20 anos não tem coração. Um homem que aos 40 anos ainda seja socialista não tem cabeça. Pois é. É uma verdade eterna essa do pessoal mais à esquerda entender a revolução, a coisa e tal, pelo motivo que eu expliquei para vocês. O jovem não tem nada, o jovem vê um jogo como contra ele e quer mudar a coisa toda, né? Agora, tem uma visão nessa história que você pode entender que é bastante curiosa, né? Que é a questão da neotenia. O que é neotenia? A neotenia é um dos fatores que levou à evolução humana, né? Vários animais, vários mamíferos e aves também, eles mudam entre serem bebês e quando se tornam adultos, né? E o ser humano muda pouco. Então muita gente pensa que o ser humano, a gente não tem pelo, por exemplo, não porque tenha sido alguma adaptação para, sei lá, alguns dizem que é para poder correr melhor, outros dizem que é para nadar na água. Não foi nada disso. Na verdade, a gente não tem pelo porque a nossa forma adulta está imitando a nossa forma bebê. Então, seria um traço de evolução humana, né? Se você comparar um bebê humano com um homem adulto humano, é diferente, é lógico que é diferente. Mas é menos diferente do que você comparar um filhote de coelho com um coelho adulto, comparar um filhote de cachorro com um cachorro adulto, comparar um filhote de qualquer animal, qualquer vertebrado, né? Se você comparar a versão dele criança com a versão dele adulto, é muito mais diferente do que no caso do ser humano, né? A gente retém informações. Aí chega a ser uma teoria interessante isso, né? Que muita gente fala, não, porque o homem desenvolveu um cérebro muito grande porque usava ferramentas, queria usar ferramentas e coisa e tal. E se foi o contrário? Na verdade, a gente reteve um cérebro, a gente criou um cérebro muito grande porque o nosso traço evolucionário era ficar parecido com criança, e como a criança tem uma razão entre o crânio e o corpo, né, muito maior, né, o crânio é proporcionalmente muito maior num bebê do que o resto do corpo, então a gente acabou retendo isso à medida que ficava adulto, e por isso o cérebro cresceu. Isso foi uma coisa totalmente aleatória, o cérebro ter crescido, e daí chegamos nisso daí, né? Será que tem fundamento? Tem vários pesquisadores que acham que sim, o ser humano evoluiu, e um dos aspectos que levou à evolução humana foi justamente por neotenia, né? Então, o que é neotenia? É você imitar na fase adulta os comportamentos de quando você era criança. E de certa forma, se você parar para pensar, o Estado é isso, né? Como é que a esquerda vê o Estado? A esquerda vê o Estado
como um paizão que vai distribuir o dinheiro para o pessoal, né? Então assim, você não quer, não é você como o protagonista da sua vida, você quer que o Estado te dê o dinheiro, te dê o meio de sustentação e coisa e tal. Como eu falo para vocês, né, a ideia do anarcocapitalismo, numa família, você continua sendo uma espécie de comunistão, né? O pai e a mãe mandam, né? Os cabeças da família mandam, e o resto do pessoal tem que obedecer, e eles distribuem a coisa toda, é o planejamento central. Eu já expliquei no vídeo sobre o custo de transação que eu fiz lá no Capsu Classic, né? Que essa questão entre planejamento central e livre mercado, ela depende de uma série de fatores. Nunca você vai ter 100% uma coisa nem 100% outra. O que você tem é um meio termo nesse caminho que depende do custo de transação. E quando você tem estruturas pequenas, o planejamento central é melhor. É melhor mesmo, você tem uma pessoa mandando e dando ordem, coisa e tal, quando é uma estrutura pequena, né? À medida que a coisa vai crescendo, fica menos viável. Quanto mais gente tem interagindo ali, maior é a ineficiência do planejamento central e acaba se gerando um problema muito grande. Você acaba tendo perdas nisso daí. Tanto que muitas empresas grandes, né, hoje em dia já adotam estruturas organizacionais que são basicamente livre mercado. Tem várias empresas assim, que você tem vários núcleos separados e coisa e tal, não o Estado, tá? O Estado continua sendo uma estrutura hierárquica rígida, mas tem várias empresas aí, inclusive multinacionais, que funcionam como se cada departamento fosse uma empresa independente, comprando e vendendo. Quando você pega uma coisa de outro departamento, você tem que pagar, não paga em dinheiro, evidentemente, paga em crédito interno da empresa. Mas você faz isso por quê? Porque é melhor. À medida que a estrutura fica muito grande, mais gente naquela empresa, o planejamento central fica pior e as estruturas de livre mercado ficam melhores para você alocar recursos escassos, né? Então, aí vem a questão. Eu vejo isso muito, né? Ou seja, o pessoal da esquerda quer reproduzir a família, quer que o Brasil fosse como se o Brasil fosse uma grande família. O presidente vai decidir quem vai receber o quê e coisa e tal. Isso não funciona. Esse é o ponto do livre mercado, esse é o ponto da direita, é o ponto de nós libertários, né? O planejamento central pode funcionar em pequenos grupos, em pequenas empresas, em situações específicas, mas para um grande grupo de pessoas, como é um país, ou até uma cidade, né? Ou até um prédio, né? A coisa desanda, você começa a ter muita ineficiência, começa a ter muito problema, e acaba gerando ineficiência. Aí o que acontece? O que é a evolução por neotenia? É a gente imitar a situação de quando a gente era criança. Qual que é a organização social que todos nós estávamos ligados quando éramos criança? É o comunismo. É lá em casa, né? Papai ou mamãe mandam, né? E aí quem precisa de alguma coisa pede pro papai, pede pra mamãe. Se o coleguinha bateu em você, você fala: ah, papai, olha só, o coleguinha me bateu, meu irmãozinho me bateu, olha só, meu irmãozinho mordeu a minha perna. Não, ou seja, reclama pro pai, o pai resolve, né? Ou seja, essa estrutura que o pessoal puxa para ser o governo. Eles acham que o governo é isso. O governo é um grande paizão da família que vai designar o que vai fazer cada coisa e coisa e tal. O problema é que isso é uma ilusão. Ao contrário da neotenia da nossa cabeça, que pode ter sido positiva, ou seja, uma evolução que foi por imitar a forma da criança, que foi uma coisa, acabou sendo positivo, porque a gente acabou com um cérebro grande e usando isso para várias outras coisas. No caso do governo, você ter essa evolução de neotenia acaba destruindo totalmente a eficácia da coisa. Por isso que, no caso do Estado, eu não acho que a neotenia vai funcionar, não. Esse negócio de manter a estrutura de família não vai funcionar. Mas existe esse interesse. É o que eu falo para vocês, né? É a história aqui da pesquisa que eles fizeram aqui, que vem que os jovens preferem mesmo, né? Até porque estão acostumados, já estão em casa, já é um comunistão em casa, né? Então eles estão acostumados na hora de terem relações com outras pessoas, eles querem a mesma situação. É uma ilusão que não leva a lugar nenhum e rapidamente eles começam a entender, à medida que vão crescendo na vida, começam a entender que isso realmente não tem jeito, não resolve, né?